Tem uns que não conseguem sem fundo, não. Aleluia. Eu pedi para não colocar fundo musical porque o YouTube tá gerando problemas conosco. Está gerando conflito conosco. Então, eu vou fazer essa sem fundo musical e nas próximas, a gente organiza da melhor forma, amém? Glória a Deus. Você já parou para se perguntar quem é você por trás da identidade? Já parou para se perguntar quem é você por trás da identidade? Esses dias para trás eu tinha escutado algo e isso fala muito mesmo a verdade. A gente tem uma forma original de ser, mas a gente acostumou com a forma falsificada de ser. Vocês lembram aquela época, algumas mães ainda fazem isso, quando os filhos mais novos ali tiravam a identidade e com medo do filho perder a identidade original, eles tiravam a cópia. Lembra disso? Tiravam a cópia. Já andou assim, campeão? Já com a cópia? A sua cópia era boa? Era boa. As pessoas imprimiam a cópia da identidade. Qual é o problema? O problema, querido, é que quando é uma cópia, nem todo lugar aceita. Um dos maiores problemas da gente andar com a cópia parecida daquilo que Cristo nos fez é que nem todo lugar a gente vai encaixar, nem todo lugar vai nos caber, nem todo lugar vai nos aceitar. Por quê? Por entender que nós não somos originais. Por entender que nós não somos originais. Tem essa dificuldade. Então daí veio essa pergunta na minha cabeça. Eu falei para minha esposa, Deus me deu um tema, agora eu só preciso entender o que Deus quer falar com isso. Quem somos nós por trás da identidade? Olha o que o significado fala. Significado de identidade. Identidade é um conjunto de características únicas, física, psicológica, culturais, que tornam uma pessoa ou uma coisa reconhecível e diferente das outras. Olha, eu vou ler de novo. Identidade é um conjunto de características únicas, física, psicológica, culturais, que tornam uma pessoa ou uma coisa reconhecível e diferente dos demais. Quem é você por trás da identidade? Deixa eu ler uma palavra, só para a gente poder entender bem isso. Eu falei que Deus está me levando no livro de Salmos, Salmos 139. Esse é o texto de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 139. Os irmãos que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Olha para você ver o que a palavra de Deus fala. Eu vou ler todo o texto para que a gente possa compreender bem o contexto. Então, diz assim a partir do verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiaria e me sustentará. Me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas
me encobriram e que a luz se tornaram noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para você. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinado para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus! Afasta de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e vão rebelar-se contra ti, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles um ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Está mais ou menos parecida a escrita de vocês? Está mais ou menos parecida? Olha para vocês verem que coisa interessante. Essa palavra veio no meu coração, essa pergunta veio no meu coração dizendo: quem é você por trás da identidade? Eu acabei de falar aqui agora mesmo que nós acostumamos com aquilo que parece original, mas que muitas das vezes não é. Tem pessoas, querido, que talvez eu ando com a cópia da certidão de nascimento dos meus filhos na minha carteira até hoje, terra. Não a original, a cópia. A cópia. E uma coisa é verdade, tudo aquilo que a gente vai acostumando com o tempo, a gente tem dificuldade depois de tirar. Tudo aquilo que a gente vai acostumando com o tempo, a gente tem dificuldade depois de deixar. A palavra de Deus fala de tantas pessoas que conviveram com coisas que depois ficaram difíceis delas tirar, ficaram difíceis delas deixar para trás. O próprio Paulo, quando ele fala que ele teve a oportunidade de ganhar a Cristo, ele fala que sofreu a perca de todas as coisas que ele julgava ser importante para ele. Se ele fala que ele sofreu, é porque de alguma forma ele estava tão apegado naquilo, que aquilo gerou dor para ele quando ele teve que abrir mão. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 1, que quando Deus vai fazer o homem, Deus faz o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus pegou as suas características, as características que só tinha em Deus, terra, não tinha em mais ninguém. As características que só tinha no Senhor, ele olhou e falou: eu vou colocar nele as minhas características. Qual o sentido de Deus colocar as características dele em nós? Na intenção de fazer o que fala aqui, um conjunto de características únicas, física, psicológica, culturais, que tornam uma pessoa ou algo reconhecida e diferente dos demais. Olha para você ver. Deus pega as características dele e fala: eu vou colocar as minhas características nele, eu vou colocar as minhas características nela, para que eles se tornem diferente dos demais. Agora, a pergunta é: quem sou eu por trás da identidade? Pastor, mas qual identidade?
a identidade que me apresentaram e que eu apresento para o mundo. Quem sou eu por trás da identidade? Eu escutei esses dias uma palavra, na verdade, um bate-papo, e no bate-papo a pessoa disse: nós somos não aquilo que fazemos pelas nossas ações, mas as nossas reações do que fazem conosco revela quem somos. As reações. Eu estava trabalhando na construção civil. Terra, o ano passado foi um ano que eu tive que pensar muito. Eu falei, cara, quase toda obra que eu estou indo, eu estou com vontade de bater nas pessoas. O pessoal me tira do sério, aí eu tenho que olhar, e tenho que lembrar de um monte de coisa, tenho que lembrar que eu sou cristão, tenho que lembrar de um monte de coisa. E aí, de repente, eu vou e percebo que tem coisas no meu ser ainda, tem coisas no meu íntimo ainda, Terra, que não me deixa ser ainda aquilo que Deus formou eu para ser. Nas reações do que acontece conosco, querido, revela muito sobre o nosso caráter. Na reação do que fazem conosco, revela muito quem somos. A identidade que nós temos hoje é uma identidade de cristão. É assim ou não é? Essa é a identidade de cristão. Nós hoje apresentamos para o mundo como cristão. Mas entenda o seguinte: quem somos por trás da identidade? Deixa eu falar uma coisa mais clara para vocês. A Bíblia fala de algumas pessoas, Terra. A Bíblia fala de algumas pessoas que passaram por algumas provações. Se a gente for pegar, quando Deus fala para Jonas, fala para ele ir até aquela cidade, uma cidade que estava fazendo aquilo que era de errado perante o Senhor. A proposta de Deus não era exterminar aquele povo. A proposta de Deus era que houvesse naquele lugar arrependimento. A proposta de Deus é que houvesse naquele lugar, querido, uma transformação. Mas a Bíblia está dizendo que quando ele olha aquilo, ele fala, eu não vou. Vou nada. Não vou nada. A característica dele, ou a identidade dele, era uma identidade profética. Era isso ou não era? Era isso? A identidade dele era de profeta? Era um dos profetas? Era um homem que falava em nome do Senhor, que anunciava em nome do Senhor. Ele revelava a vontade de Deus sobre a nação, sobre o povo, a fim da comunicação entre Deus e o homem. Mas ele olhou e falou, eu não vou. Se a gente for olhar por isso, se a gente for olhar pela identidade que ele tinha na época, as pessoas poderiam reconhecer ele como um grande homem de Deus, as pessoas poderiam reconhecer ele como um grande profeta, um grande homem que anuncia a palavra de Deus, porque Deus escolheu ele agora para dar um recado para uma nação, falando de como eles estavam e como era para eles estar. Depois de todo aquele processo que a gente sabe, ele vai e anuncia a palavra de Deus, as pessoas se arrependem, ele sai daquele lugar, caminha um pouco, senta, a palavra de Deus fala que ele senta debaixo de uma pequena árvore, de uma planta que tinha ali, e de repente vem um sol muito severo, e a planta seca. É essa história mesmo? Eu estou contando a história certa? E a planta seca. Quem lembra? O que ele sentiu quando a planta secou? Alguém lembra? Ele ficou triste, irmãos. A planta secou, ele entristeceu. A planta secou, querido, o coração dele ficou cheio de compaixão por causa da planta. Automaticamente Deus revelou para ele que o coração dele não estava no lugar certo. A palavra de Deus fala que quando acontece isso, quando o coração dele entristece por ver aquela planta secando, quando o coração dele entristece, a palavra de Deus mostra automaticamente que ele teve compaixão de uma planta, mas não estava tendo compaixão do povo, que poderia se arrepender. Entenda isso.
Por trás do título, ou por trás da identidade de profeta, por trás da identidade de homem de Deus, por trás da identidade daquele que anunciava a voz de Deus, existia um ser humano que ainda não tinha colocado o coração no lugar certo. E a proposta de Deus para aquela planta, a proposta de Deus para aquela ocasião revelou nele algo que ainda precisava ser transformado para que ele pudesse ter as características de Deus. Se a gente for parar para ver, querido, nós por trás da identidade, nós deveríamos ser aquilo que ele fala no princípio da Escritura Sagrada, a sua imagem e a sua semelhança. Mas a gente às vezes está pensando, pastor, mas aí é um pouco difícil, né? Como que eu vou ser a imagem e semelhança de Deus num mundo que está tão complicado, que exige tanto da gente? Como que eu vou ser a imagem e semelhança de Deus num mundo que exige de nós algo que faz a gente se tornar parecido com eles? Que exige, que faz a gente se tornar parecido em nossas ações. De verdade, irmãos, as características do que nós vivemos agora, muitas das vezes obriga a gente a ser parecido, a falar a mesma língua, a agir da mesma forma. Mas o nosso coração, e assim diz a palavra do Senhor, o nosso coração tem que ser um coração sondável. O nosso coração, o nosso espírito tem que ser um espírito sondável. E quando Deus sondar o nosso coração, ele tem que ser favorável. Olha para você ver o que fala na palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, apesar de você já saber, mas eu gostaria que você lesse. Livro de 1 Samuel, no 16, verso 7. Quem achar e puder ler para mim. Livro de 1 Samuel, 16, verso 7. Uau! Uau! O Senhor vê o coração. Lembrando, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. Dentro dessa questão, a palavra de Deus fala que ele forma o homem do pó da terra. Mas o homem só se torna alma vivente a partir do fôlego de vida. A palavra de Deus fala que quando Deus sopra nas narinas do homem, o homem se torna alma vivente. Aonde Deus vai focar os olhos dele? No seu corpo, no seu exterior ou em quem você é por dentro? Deus vai formar, querido, e vai olhar, Deus vai contemplar a formação do que você está se tornando por dentro. É por isso que a palavra de Deus fala bem clara, dizendo, de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque é da onde procede as saídas da vida. Ele fala, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é da onde procede as saídas da vida. É do coração que procede os maus pensamentos, é do coração que procede os adultérios, é do coração que procede os homicídios, é do coração que procede todas essas coisas. E a palavra de Deus fala claro, dizendo, observe aonde o seu coração está. Deixa eu fazer um resumo dos salmos que a gente acabou de ler. Os salmos que a gente acabou de ler agora, o salmista começa a dizer assim para Deus, Deus, aonde eu estiver o Senhor vai me contemplar, não tem aonde eu esconder. Se eu estiver nos lugares mais altos, o Senhor vai me ver. Se eu estiver nos lugares mais profundos, o Senhor vai me ver. Se eu, ir para os altos da colina, lá o Senhor também vai me ver. Se eu for para a profundeza dos mares, lá a sua mão vai me sustentar, vai me ver. O Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu trabalho, quando eu descanso. O Senhor tem visto tudo. O salmista está dizendo, querido, que Deus tem observado tudo relacionado a Ele. Quando a gente lê esse salmo, fica parecendo que, no primeiro momento, ele está só contemplando a grandiosidade de Deus, né?
Parece que ele está só anunciando as maravilhas, as grandiosidades de Deus. Mas depois dele revelar toda essa ação de Deus, depois dele revelar toda essa grandiosidade de Deus, ele começa a dizer aquilo que de fato ele é. Aí ele fala, Senhor, vamos falar a verdade? Eu tenho um ódio implacável por aqueles que falam mal do Senhor. Eu tenho um ódio, Senhor, que se o Senhor pudesse, eu pedia para o Senhor, mata todo mundo. Tira da minha frente os assassinos. O Senhor sabe, quando eles se levantam contra o Senhor, eles viram meus inimigos mortais. Ele está revelando o quê? O coração dele. Ele está falando, Senhor, quando eu estou lá no meu serviço, eu tenho uma identidade, mas dentro dessa identidade, as pessoas não sabem do ódio que eu tenho no coração relacionado àqueles que se levantam contra o Senhor. Quando eu estou lá no meu descanso, Pai, eu tenho uma identidade, e lá nessa identidade eles não sabem como que o meu coração ferve de ódio por aqueles que amaldiçoam o Senhor. Eu tenho uma identidade, Deus, e ainda que eu tentasse me esconder aqui ou ali, eu tentasse esconder essa identidade, ainda que eu tentasse esconder o que o meu coração sente, lá o Senhor saberia, o Senhor viria, o Senhor ia observar quem eu sou, o que eu sinto. Então vamos fazer o seguinte, Deus, por mim, eu falaria para o Senhor matar todo mundo. Por mim, eu falaria para o Senhor exterminar todo mundo que não concorda com o Senhor. Queridos, é a palavra de Deus, estou falando isso aqui, tá? Deixa eu ler aqui de novo, porque você vai falar assim, esse Lindomar é meio doido. Deixa eu ler aqui. No versículo 20 de Salmo 139. No versículo 20. Vou ler no 19, pronto. A partir do 19 diz assim, quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles um ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Aí, na minha Bíblia, né? Na sua não sei. Mas na minha tem um espacinho pequenininho de um texto para o outro. E aí, nesse espaço, dando a entender que nesse diálogo que ele tem com Deus, ele entra agora numa parte onde ele diz assim para Deus, Senhor, sonda-me. Sonda-me. E conhece o meu coração. Prova-me. E reconhece as minhas inquietações. E conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. É assim que está de vocês ou tem alguma aí que está diferente? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mais ou menos isso também, né, de vocês? Sonda-me, Senhor. O Senhor tem que olhar o meu coração. Sonda o meu coração. E depois de sondar o meu coração, o Senhor prova-me. Eu falei que normalmente nós somos conhecidos não pelo que fazemos, não pelas as ações, mas pelas reações do que fazem conosco. É assim. Deus, muitas das vezes, querido, Ele faz algumas coisas com o homem, e a palavra de Deus fala que Ele não faz isso porque Ele não quer ser tentado pelo mal, e não tenta ninguém com o mal. Mas a palavra de Deus fala que muitas vezes Ele leva a gente ao deserto para ver o que está dentro do nosso coração. Deus, muitas das vezes, leva a gente em lugares, em situações, querido, justamente para ver o que está dentro do nosso coração. Porque é na reação do que fazem conosco que a gente revela quem somos.
Agora, deixa eu te contar um negócio. Esse salmista aqui está falando o seguinte: Deus, quando o Senhor me fez de uma forma tão especial. Eu não sei se está assim na de vocês, querido, mas vamos ler. Na minha está escrito assim, deixa eu ler aqui, no versículo 14, no versículo 14. No 14. Quem achou pode ler, por favor. Alguém? Pode ler, sem vergonha, sem vergonha. Glória a Deus. Ele vai ler? Ele vai ler? Ele está animado para ler? E aí, quem lê? Quem lê? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Perfeitinho, bonitinho. Deus fez você de uma forma única. Deus criou você de uma forma única, mas com as características que só tinha nele. O salmista dizendo: Senhor, quando eu estava no ventre da minha mãe, quando os meus ossos ainda estavam sendo formados, o Senhor já sabia como ia ser. O Senhor já tinha feito, criado em mim características que não estaria em lugar nenhum, que não estaria em lugar nenhum. Depois do salmista, querido, revelar todas essas coisas, ele revela o coração dele para Deus. Sabe qual é a intenção da gente revelar o nosso coração para Deus? A intenção da gente revelar o nosso coração para Deus não é de Deus olhar para você, te apontar e te excluir. A intenção da revelação do coração para Deus, querido, é de Deus trazer novamente à tona as características que Ele já tinha colocado em você, até mesmo antes de você nascer. Características que só veio dEle. Características que só veio da parte dEle. Todo o contexto bíblico envolve isso, todo o contexto bíblico fala disso. Fala, querido, que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que as nossas ações precisam ser parecidas com as ações dele. Lembra do texto que fala: amai uns aos outros como eu vos amei? Ele está pegando o padrão e o modelo da parte de quem? Da parte dele. Lembra quando ele fala dos frutos do Espírito? Ele fala, os frutos da carne são esses, tá? Mas os frutos do Espírito são esses, porque esses frutos aqui é muito parecido com os meus frutos. As características que Deus coloca na vida de um homem, na vida de uma mulher, querido, eles precisam ser revelados. Pastor, mas como que eu vou deixar? Como que eu vou revelar quem eu sou de fato? Primeiro, tendo coragem para desfazer da identidade que é cópia. A gente precisa perder o medo de perder. Um dos maiores problemas. A gente só anda com coisa que é cópia, porque se nós perdemos, nós temos o original guardado. Tem muitas pessoas, querido, que estão guardando o que é original, caminhando com o que é cópia e achando que tem o mesmo efeito. Não tem. Tem muitas pessoas guardando o que é original, caminhando com a cópia e achando que tem o mesmo efeito. Não tem. Não tem o mesmo efeito perante a sociedade, não tem o mesmo efeito, querido, no céu, não tem o mesmo efeito na sua própria vida, não tem o mesmo efeito perante, querido, a legislação, não tem o mesmo efeito. Eu estou dizendo para vocês, querido, que tem características do céu que só são manifestas na terra quando a gente se revela. Tem características do céu que só são manifestas sobre a terra quando a gente tem coragem de se revelar. É assim que diz? Onde está escrito aqui lá a terra? Ardente criação. Vamos lá então. Romanos 8. Romanos 8. Vamos ver, o Guilherme coloca ali para nós e a gente acha isso. Romanos 8. Ô glória!
16? Aleluia. Oh, glória. Ele é bom, irmãos. Ele é bom, de verdade, ele é bom. Aleluia. Achou? No 18? 19? Vamos pegar desde o 18. Olha aí. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que sujeitou. Aleluia. Está esperando a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Está esperando a revelação dos filhos de Deus. Nós precisamos compreender, querido, que existe uma glória a ser revelada. Existe uma glória a ser revelada. Mas aonde essa glória vai ser revelada? Na cópia? Não. Essa glória vai ser revelada, querido, na original. Na identidade original daquilo que Deus formou a gente. Daquilo que Deus criou a gente para ser. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração precisa ser revelado para Deus. Ah, mas se eu contar para Deus a minha vontade de matar certas pessoas, se eu contar para Deus a minha vontade de, sabe, se eu falar para Deus isso, Deus vai me excluir. A gente tem medo de contar as coisas às vezes, não temos? A gente pensa, vou arrumar o maior problemão se eu falar isso. A questão é que o salmista falou assim, Deus, mas se eu esconder esse negócio do Senhor nas alturas, o Senhor está lá. Se eu esconder esse sentimento na profundidade, o Senhor está lá. Se eu esconder isso, sabe, nos lugares mais distantes da terra, lá o Senhor está. Então, quer saber, Deus, eu vou falar a verdade. Eu odeio esse povo. Por mim, o Senhor mataria todo mundo. Mas vamos fazer o seguinte, Deus, som do meu coração, tá? Vê o que não está de acordo com o Senhor aqui, vê o que não está de acordo com a sua vontade, e aí o Senhor me guia pelo caminho da eternidade. Lá está escrito eternidade, na minha está escrito eternidade. No outro salmo que eu li aqui esses dias, eu falei sobre isso. No outro salmo estava falando assim, Senhor, quando eu estou meio perturbado, quando eu estou meio perdido, eu não sei para onde ir, mas o Senhor sabe o caminho que eu devo ir. Guia-me. Guia-me. No outro salmo estava falando, querido, guia-me. E agora nesse salmo está dizendo, Senhor, já que o Senhor vai me guia pelo caminho da eternidade. Querido, a revelação de quem somos não vai impactar só os outros. A revelação de quem somos vai impactar também a nossa história. Vai impactar aquilo que o Senhor nos formou para ser. Aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós precisamos ter o nosso coração no lugar certo. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. Não há revelação de identidade, querido, se nós não tivermos coragem de perder aquilo que parece, na verdade, coragem de deixar aquilo que é falsificado para caminhar com aquilo que é original. Olha aqui, deixa eu falar de uma forma mais clara para vocês. Quem aqui já sentiu vontade de rir de algo e não riu porque o ambiente não era favorável, ou talvez porque a pessoa ia entender errado se você risse daquela situação, e aí você teve que segurar o riso? Quem aqui já sentiu vontade? Já? É horrível, não é? Porque você fica assim, não, crise de riso, não vem agora não, não vem agora não, não vem agora não. E você dá uma entortadinha para o lado, olha para um lado, olha para o outro, para tentar desviar o pensamento, e você fala assim, consegui. Consegui! Mas quem aqui também já sentiu vontade de chorar e segurou o choro? Porque senão ia parecer que talvez é fraco naquela situação, ou porque talvez ia parecer que não tinha estrutura para suportar tal coisa, né? Segurou o choro, eu vou segurar, não vou chorar, não vou chorar. Tem alguns que até falam, cara, não faz isso não, porque senão você vai me fazer chorar.
Porque senão você vai me fazer chorar. Sabe quando Deus fala para a gente ser original? Ele está falando assim, seja original com todas as suas características. Seja original com todas as suas características. Ou com todas as minhas características. Quando Jesus se colocou perante o seu amigo que estava morto, o que a palavra de Deus fala que ele fez? Chorou. Jesus chorou. E Jesus era a imagem e semelhança do Pai, do Criador. Ele falou assim, eu não faço nada que o meu Pai não tenha feito. Eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer. Eu não falo nada se o meu Pai não mandar eu falar. Jesus era a representação clara de Deus. Se Jesus chorou, é porque em algum momento ele viu o Pai chorar. A gente, não é que eu estou querendo humanizar Deus, ou não estou querendo humanizar Deus, mas eu estou falando que Deus colocou as características dele, em mim e em você. Foi Ele que falou isso, Ele falou que Ele faria a gente conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Ele fala de características. Imagem pode ser no estereótipo, sim, mas a semelhança, querido, é nas ações, é no sentimento, é nas emoções, é em quem somos de fato, aonde ninguém vê. A palavra de Deus fala que Jesus, quando entrou no templo, viu os comerciantes, ficou nervoso demais, meteu o pé na mesa. E aí lá na frente ele fala o seguinte, ele fala assim, gente, vamos com calma, tá? Vocês podem irar, vocês só não podem pecar. Dentro da característica de Deus, ele está falando, calma, vocês podem irar, só não coloquem o sol sobre a ira de vocês. A ira é normal dentro da característica, querido, porque na verdade a gente se revolta com certas coisas. Agora, ser dominado pela ira, querido, passa a ser frutos da carne. A palavra de Deus fala que os frutos da carne é a ira, porfia, cólera e tantas outras coisas. A gente se indignar com as coisas, querido, é normal. Mas a gente ser dominado por certas coisas, querido, se torna infrutífero e sai fora do propósito original. Tem coisa que parece ser de Deus, mas não é. Tem características que parecem ser parecidas com as de Deus, mas não são. Tem falas nossas que parecem ser as falas de Deus, mas não são. Tem ações nossas que parecem ser ações de Deus, mas não são. Tem coração que parece ser segundo o coração de Deus, mas não são. Quem somos por trás da identidade? Quando as pessoas te reconhecem como mãe, você cria uma identidade de mãe. Mas quem você é por trás da identidade? Por trás da identidade, querido, tem muitas mães que só é a filha que foi ferida pela mãe. Sabia? Por trás da identidade tem muitas filhas, tem muitas mães que só é as filhas que foi ferida pela sua mãe e ela está replicando. Ela está agora fazendo aquilo que ela reprovou na mãe, nos filhos. Tem muitos pais que por trás da identidade de pai só está refletindo aquilo que foi as suas frustrações com o seu pai. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem muitos pais que só são, querido, reflexo daquilo que os pais fizeram com ele. Tem muitos irmãos, tem muitos filhos, tem muitos cristãos, tem muitos pastores, tem muitas pessoas, querido, que têm identidade revelada para o mundo de uma forma, mas que Deus está falando, cara, eu vou te levar em alguns lugares, por causa da sua reação, eu vou trabalhar no seu coração. Puxa na memória aí. Puxa na memória. A palavra de Deus fala assim, que Jesus estava num lugar ali, terra, reunido com os seus discípulos, orando. Foi dado aquela hora onde aquele que havia de trair estava vindo agora com os soldados. E a palavra de Deus fala que quando eles se reuniram,
um dos seus tirou uma espada e cortou a orelha de um soldado. Parecia uma ação boa, não é verdade? A ação parecia ótima, porque o cara está tentando proteger o seu mestre, o cara está tentando proteger Jesus. Não tem nem como ser reprovado numa ação dessa. Só que daí Jesus revela o coração dizendo assim, não é para isso. Se eu quisesse, milhares, mirivas e mirivas de anjos tinha vindo, tinha exterminado isso aqui tudo. Eu não vim para matar, eu vim para dar vida, eu não vim para exterminar o Filho do Homem. Não é esse o propósito, coloque o seu coração no lugar certo. Lá fala nome? Lá não fala nome. Mas as pessoas falam que foi Pedro, não é verdade? Depois de Jesus encontrar Pedro na praia, Jesus olhou para ele e perguntou, Pedro, seu coração está no lugar certo? Pedro, seu coração está no lugar certo? Qual foi a pergunta? Pedro, tu me amas? Pedro falou, eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Não, estou falando que eu amo, mas não acredita. Estou falando que eu amo. Pedro, mas seu coração não está no lugar certo. Converta você primeiro e depois vai e converta os teus irmãos. A reação de Pedro naquela situação, apesar das ações dele anterior, provar que o coração dele era um coração que ia fazer tudo por Cristo, ele teve coragem de andar sobre as águas, ele falou que daria a vida dele por Cristo, ele fez um monte de coisa. Mas a reação dele revelou, um pouco antes de Jesus morrer, a reação dele revelou que o coração dele ainda não estava no lugar certo. Jesus falou, Pedro, espera aí, eu vou ali, depois de 3 dias eu volto e a gente resolve esse negócio. Você ainda vai me negar hoje ainda, o negócio vai ser louco. Quando Jesus volta, Jesus encontra ele, peladão na praia, pescando. É, mãe. Uhum. E a palavra de Deus fala que naquele lugar, naquela hora, o coração de Pedro foi revelado, a intenção de Deus foi revelada sobre ele, e depois de um tempo, querido, ele estava fazendo tudo conforme o Senhor faria. A Bíblia fala que quando ele foi pregar, ele anunciou, ele falou assim, a quem me cabe obedecer, a Deus ou aos homens? Eu não estou nem aí com prisão. Eu vou pregar, eu vou fazer o que tem que ser feito. E a palavra de Deus fala que muitas pessoas se converteram ao Evangelho. Querido, Deus é intencional, viu? Deus é intencional. Deus, ele faz as coisas de forma intencional. Deus, ele não age de forma sem intenção. Você pode ter certeza, se alguma coisa aconteceu na sua história, na sua vida, Deus foi intencional. Deus não fez por causa do acaso. Com certeza Deus fez de forma intencional. Nós precisamos compreender, querido, essas coisas, porque na verdade o que diz no livro de 1 Samuel é que Deus não vê o homem como a gente vê, Deus vê o coração do homem, e Deus sabe aonde o nosso coração está, e muitas vezes o nosso coração não está na vontade do Senhor. Muitas vezes o nosso coração não está no querer do Senhor. Aleluia, aleluia, nós precisamos compreender isso. Qual que é? João 18:10, vamos ler, ué. João 18:10. João, já está aqui a minha, 18, verso 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tinha roupa, tirou e aferiu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Foi Pedro! Esse cara ficou doido, cara. Não é assim que Deus age, não é assim que Jesus age. Em outra ocasião, a gente viu, em outra ocasião, outros não quiseram receber Jesus. Jesus, a noite caindo, chegando, Jesus falou, vamos entrar e vamos dormir? O povo falou, não, você não vai entrar aqui não. Os outros passaram na porta e falaram assim, Jesus, vamos fazer igual os antigos, vamos orar e vamos descer fogo do céu, vamos matar esse povo.
Cara, de que espírito vocês acham que eu sou? Jesus perguntou, de qual espírito vocês acham que eu sou? Eu estou falando para vocês, querido, que a identidade de um homem, de uma mulher de Deus vai ser revelada por Cristo uma hora ou outra. A nossa identidade vai ser revelada uma hora ou outra. E quando eu falo da nossa identidade ser revelada, eu estou falando por trás dessa identidade de características humanas que temos. Por trás da identidade de característica humana que temos, a nossa identidade espiritual vai ser revelada uma hora ou outra. E aí a gente vai falar, pastor, mas ainda bem que vai ser revelada, né? Porque quando Cristo revelar, ele vai saber de fato quem eu sou. Qual é o problema? O problema é que a palavra de Deus fala que nem todos são filhos da luz. Foi assim que diz. A palavra do Senhor falou assim, olha, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, luz. Mas se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão. Dentro da ciência, os estudos, quando eu estava estudando a psicanálise, a gente estudou a íris. Quem aqui sabe o que é íris? A íris. Sabe o que é íris? Sabe o que é íris? Nós estudamos a íris. Hã? É a biloca do oi? É justamente essa parte dos nossos olhos. E eles falam que, através da íris, dá para mapear todo o histórico da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa estressada ou se não é. Depois vocês pegam na internet, íris, vocês vão ver que algumas têm umas rachaduras bem profundas. Uns raios, parecendo um sol, com algumas bem profundas. E ali você conhece todo o histórico da pessoa. E aí eu ligo isso no que Deus falou. Ele falou assim, que os olhos é a candeia do corpo. Tem algumas características que nós, querido, que Deus não precisa observar muito para identificar. Assim também como Satanás não precisa olhar muito para identificar, porque os nossos olhos revelam muitas das vezes quem somos. Quantas vezes você não falou nada, mas olhou para uma pessoa querendo matar ela só com os olhos? Quantas vezes você não falou nada, querido, mas mostrou para uma pessoa que você estava feliz com aquilo que ela fazia? Quantas vezes você não falou nada, querido, mas os seus olhos revelou a sua intenção, a intenção do seu coração. O que Deus está querendo dizer é justamente isso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. E é aí que Deus, querido, sabe quem de fato somos. É aí que Deus sabe de fato quem somos, porque Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. Ele fala que do coração sai todos os maus pensamentos. O nosso coração precisa estar no lugar certo. Nós precisamos viver, querido, a promessa de um jeito certo, verdadeiro. Deus está pronto para revelar a sua identidade para o mundo, mas a primeira coisa que você precisa fazer é se perguntar: quem eu sou por trás dessa identidade que eu apresentei para o mundo? Quem eu sou por trás dessa identidade que o mundo me apresentou dizendo que eu era? Quem eu sou por trás dessa identidade que falaram que eu sou? Quem eu sou? Quais características que eu trago da identidade original, que prova que eu sou diferente das demais? Quais características a gente carrega, querido, que prova que nós somos diferentes dos demais? Eu não estou falando, querido, de roupa, eu não estou falando de comida, de bebida, eu não estou falando de nada disso, estou falando do que sai do nosso coração, o que sai do nosso espírito, aonde o nosso coração está. Quais são as características que provam que nós temos um coração segundo o coração de Deus? Quais são as características, querido, que prova que o nosso pensamento é o mesmo pensamento que Deus teria em tal situação? Que as nossas ações é a mesma ação que Deus teria em tal situação? Porque é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. A gente, querido, vai ser reconhecido
pelo que somos de fato. Se pergunte isso. Quem eu sou por trás da identidade que colocaram em mim? Quem eu sou por trás da identidade que falaram, que disseram a qual tinha, que eu tinha? Quem eu sou? Como eu reajo quando batem no meu carro? Como eu reajo quando pega alguma coisa que eu acho que é minha? Como eu reajo quando alguém fala mal de mim? Como eu reajo quando alguém aponta o dedo para mim? Como eu reajo quando me falta tal coisa, quando eu não tenho a abundância igual eu gostaria? Como eu reajo? Como é que eu reajo? Aí vai revelar quem é você de fato no seu coração. É uma coisa incrível, querido, mas que é verdadeira. É uma coisa incrível, mas que é verdadeira. De verdade. É incrível, mas é verdadeira. Sabe o que Paulo falou? Paulo olhou e falou assim: gente, quer saber um negócio? Eu vou ser imitador de Cristo. Foi assim que Paulo falou, não foi? Paulo falou assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou assim: quer saber? Se é para imitar alguém, se é para ser cópia de alguém, eu posso não ser o original, mas se é para trazer características de alguém, eu vou trazer as características de Cristo. Aí ele começou a dizer que ele se alegrava em trazer em seu corpo as marcas de Cristo. Ele começou, querido, a fazer coisas que Cristo faria, falar coisas que Cristo falaria. Esse Paulo não tem jeito, esse Paulo não tem jeito. A palavra de Deus fala que quando ele foi fazer a ceia, ou quando ele foi falar sobre a ceia, a gente lê a ceia em 1 Coríntios e parece que é a ceia que Jesus fez. Não é verdade? Todo mundo ministra sobre aquela ceia. Mas na verdade aquela ceia foi a instrução de Paulo. E ele falou assim: pois o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, ele não está falando dele. Ele está falando daquele que ele está copiando, mostrando a cena, mostrando o que aconteceu. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido a favor de vocês. Você entende? Ficou tão parecido que todo mundo só ministra essa parte, terra. A ceia que é ministrada em cima das falas de Paulo. Porque ele pegou as características de Cristo, falou com tanta convicção sobre aquilo que ele acreditava, que agora já não tem mais diferença entre a primeira ceia original, que foi quando Cristo reuniu com seus discípulos, com essa. Se fosse para a gente falar sobre a ceia, a gente falaria sobre aquela que Cristo reúne, não é verdade? Se fosse para a gente falaria assim: irmãos, vamos pegar em Mateus, vamos pegar em Marcos. E Jesus disse: entra na casa, prepare a ceia. E depois que eles sentaram, se reuniram sobre a mesa, aconteceu isso, isso e isso. Mas a gente vai lá e declara de Paulo, porque está tão parecida, está tão igual, ele relata com tantos detalhes, que só uma pessoa que entendeu o original poderia fazer com tantos detalhes. Vocês perceberam que estava tendo uma onda de falsificação de notas, não estava aí? Estava tendo uma onda de falsificação de dinheiro. Chegou uma hora que a Receita Federal ficou com tanta dificuldade de reconhecer a terra, porque o povo estava fazendo as notas muito igual, cara, muito parecida. Até a linha. Antigamente a gente olhava pela linha, né? Irmãos, eu quero dizer para vocês, tá? Se for para a gente ser parecido com alguém, vamos ser parecido com Cristo. Se for para a gente copiar alguma coisa, vamos copiar aquilo que Cristo fez. Se for para Ele achar o nosso coração, se for para Ele sondar o nosso coração, que nós sejamos sinceros com Ele. Deus, a minha intenção é essa, essa e essa. Mas se isso aqui não estiver de acordo com o Senhor, me ajuda, me guia pelo caminho da eternidade. Me guia pelo caminho da eternidade. O meu desejo é tal, a minha vontade é tal, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu estou dizendo para vocês, querido, que dentro da nossa carnalidade, dentro da nossa condição humana, a gente tem desejos humanos, pensamentos humanos, vontade humana.
É normal isso. Paulo falou sobre isso. Mas a questão é, por trás dessa identidade corrompida que eu tenho, qual é a identidade que pode se revelar em cima disso? Por trás da nossa incredulidade, qual é a identidade que pode se revelar? A identidade da crença, da fé, da coragem. Por trás da identidade do medo, pode se revelar a identidade da coragem. E eu estou falando isso porque biblicamente aconteceu isso tudo, viu, irmãos? Na identidade do medo, Elias fugiu da presença de Acabe e Jezabel. Quando ele se encheu de coragem, movido pelo Espírito, ele voltou e falou assim: eu não quero saber de nada. Reúne no Monte Carmelo, manda subir todo mundo e vamos ver qual Deus responde com fogo. Ele fugiu por causa do medo da morte. Voltou cheio de coragem. Por trás da identidade do medo revela a coragem, a ousadia. Por trás, querido, da identidade daquele que tem falta de sensibilidade com o próximo, pode revelar, querido, a misericórdia. Por trás da identidade do falso eu te amo, pode revelar um coração, querido, que ama a Deus e que não tem medo de mais nada, que está disposto a entregar tudo. Por trás da identidade, querido, a própria identidade de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, mas que tinha lá suas falhas dentro da sua questão carnal, pode revelar também, querido, um homem com muito mais sabedoria, com um coração muito mais reto, mais íntegro perante o Senhor. Deus não erra, amém? E é por isso que Deus escolheu trabalhar com você e em você. Justamente pelo fato dele não errar. Ele sabe que tem coisa no seu coração que ainda precisa ser trabalhada. Ele sabe que tem coisa na sua vida que ainda precisa ser trabalhada. Ele não vai te parar para consertar isso, mas ele vai te conduzir pelo caminho da eternidade. E no caminho da eternidade, querido, aquilo que não pode ir, vai ter que ficar para trás. Não tenha medo de perder nada, não. O que você está perdendo, querido, é justamente aquilo que não pode entrar no céu. O que você está perdendo é justamente aquilo que não pode entrar, querido, na eternidade. Não tenha medo de assumir a originalidade das coisas, não tenha medo de assumir quem você é de fato, não tenha medo. Se você perder alguma coisa, querido, não tenha medo. Você só vai perder o que você não pode levar. Você só vai perder o que você não pode carregar. Desculpa falar, vai ser muita coisa. Vai ser muita coisa. Mas sabe uma coisa? O salmista escreveu dizendo: Deus, o Senhor escreveu os meus dias no seu livro antes mesmo de eu existir. Qual história que Deus escreveu para você que você não está vivendo? Qual história Deus escreveu para nós que a gente não está conseguindo viver? E se nós não estamos conseguindo viver, por que não estamos? Porque se Deus escreveu uma história para a gente, Ele diz, assim diz a palavra dEle, que nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Ele. Então qual história Deus escreveu para mim e para você, querido? Que parece que a gente não está conseguindo viver ela de forma plena. Deus escreveu uma história para João e João viveu. Deus escreveu uma história para Jesus e Jesus viveu ela. Deus escreveu uma história para Paulo quando disse que ele era um vaso escolhido desde o ventre da mãe e Paulo viveu ela. Deus escreveu uma história para mim e para você e às vezes pelo nosso coração não está no lugar certo, a gente está tendo um pouco de dificuldade de viver ela. É só você parar e ver. Faz uma análise das suas reações. Quando se trata de quando alguém te ofende, você vai saber que Deus tem que trabalhar lá. Quando alguém te abandona, você vai saber que Deus tem que trabalhar lá conforme for a sua reação. Quando você está na falta das coisas, como que é a sua reação? Você vai saber que Deus tem que trabalhar lá. Isso ainda mexe com você.
Quando você está na abundância das coisas, como que seu coração age? É só você ver as suas reações com as coisas que acontecem na sua vida. E você vai saber, querido, que tem coisas aí que Deus só está esperando você falar assim: Deus, esse sou eu, pode trabalhar em mim. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Nós vamos adorar a Deus agora, nós vamos glorificar a Deus agora. E que Deus possa de verdade abençoar cada um dos irmãos. Que essa palavra, querido, frutifique no coração de cada um, no espírito de cada um. Todos os dias faça um questionamento: quem eu estou me tornando por trás dessa identidade a qual eu apresento ou me apresentaram? Quem eu estou me tornando? Qual identidade está sendo revelada em mim? A identidade de Cristo, as características de Cristo? Qual identidade está sendo revelada no meu espírito, na minha alma? Como eu estou ficando parecido ou com quem eu estou ficando parecido? E eu vou encerrar. Tem uma fala que diz que são as perguntas que movem o mundo. E talvez seja, né? Vai saber. Se tantas pessoas não questionassem tantas coisas, talvez muitas coisas não tinham sido feitas, não é verdade? Muitas coisas, querido, precisam ser questionadas para que a gente, de fato, precise fazer análise. Nós precisamos fazer análise das nossas ações, do nosso comportamento, para viver uma plenitude com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos já finalizar essa primeira parte agora das ministrações. Aleluia. A gente sempre tem uma oportunidade aqui, tá? Para quem quer contar algo, tá? Vocês que estão vindo hoje aqui, né, nos visitar. Se vocês quiserem uma oportunidade, ou algum de vocês, para passar algo para a gente, para o nosso coração, para o coração da igreja, ou testemunhar algo, tá? É só falar que a gente vai dar oportunidade para algum de vocês, se quiser compartilhar algo conosco, tá? Que Deus abençoe, né? Você falou que sua mãe mora aqui pertinho, né? Ela tinha chamado lá no Instagram, e eu demoro a ver, desculpa lá, eu demoro a ver as mensagens lá pelo Instagram, irmãos. E ela tinha chamado, já fazia já umas 2, 3 semanas já, eu fui ver lá, já tinha passado umas 2 semanas, né, perguntando sobre a igreja. Que Deus possa abençoar, tá? Que Deus possa fortalecer, dirigir, né, os caminhos lá dos seus pais, para que eles possam voltar a frutificar de novo na fé, tá? E a gente está aqui como igreja para servir, amém? Para servir. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Louvado, exaltado seja. Vamos continuar em espírito, adorando ao Senhor nessa noite.